Quando o Senhor usou a boca da tia Regina, que eu costumo dizer, para me convidar, esse evangelho me escolheu. Que quando o nosso irmão semana passada estava pregando, esse evangelho não saía da minha cabeça. E ela fez esse convite a mim. E no momento eu pensei em... Eu falei assim, eu vou, mas tem que ter um esquema aí para dar, para mim participar. Mas hoje o dia foi todo na graça para que esse momento acontecesse. Até essa luz que acabou ontem foi uma graça para que esse momento acontecesse hoje. Porque o meu pequeno, mais ou menos nesse horário, ele acorda cedo, ele fica cansado, e é a hora que ele costuma dormir. E a graça dessa ausência de energia, ele dormiu mais cedo hoje. Para que o Senhor me usasse da sua maneira simples e singela, para que possamos compartilhar um pouco do que Ele tem me ensinado nesses 31 anos de vida. Então vamos lá. E não tem como falar desse evangelho se não tocarmos em Maria. E traz muito, me remete muito esse evangelho no convite que Maria faz a nós, para que o filho dela chegue, ela chega primeiro. Para que o filho dela realize a graça, ela precisa ser convidada, consagrada a estar presente primeiro. E às vezes muitas das vezes esquecemos, chamamos muito o Filho, o Jesus, o Deus Pai, e às vezes esquecemos de Maria. Maria que se fez primeiro serva, sacrária, gerou, amamentou, carregou no ventre e também no colo. E ela nos convida a esse olhar de mãe, para que possamos convidar o filho dela para se fazer presente na nossa vida. Assim como nesse casamento, Maria, com toda a sua autoridade de mãe, sabendo que ainda não estava no momento do seu filho, mas com toda a autoridade de mãe agraciada por Deus Pai Todo-Poderoso, tomou-se à frente e chamou o seu filho. E Jesus, como um filho obediente, mas também ciente da sua hora, olhaste para sua mãe e falaste, mãe ainda, ele usa esse termo mulher. Mas eu olho para a minha visão disso, é mãe ainda não está. Mas Deus deu uma autoridade tão grande sobre Maria, tão grande, que Ele olhou primeiro para Maria, com guardou nela, reservou nela tanta graça, que um pedido desse, vindo da mãe, não poderia ser negado. E assim Ele fez. Obediente à sua mãe, realizou ali o seu primeiro milagre. Mas para mostrar para nós que o milagre não foi apenas ter transformado a água em vinho, não foi apenas isso, ter transformado a água em vinho,
mas ter usado daquela celebração de um casamento. Um casamento se dá como o início de uma vida a dois, matrimonial, como uma festa do noivo que é convidado para estar no meio de nós, como primeiro e no meio de nós. E ele nos convida para participarmos desse momento. E Maria vem também trazendo essa boa nova desse vinho novo, desse vinho que nos restaura, nos renova, nos purifica, nos limpa de toda mancha, de toda escravidão, de todas as cicatrizes que ainda nós cultivamos em nosso peito, em nossa carne humana, como pessoas, pecadores que somos, mas pessoas que estamos em busca de um novo caminho, de um caminho de salvação, não somente para nós, porque Maria não estava só naquela ocasião, ela estava com seus filhos e com os discípulos, porque muito nos diz que a salvação é individual, e é individual. Mas quanto poder de intercessão nós temos para com os nossos filhos, nossos irmãos. Mas primeiramente devemos olhar para nós, porque nós necessitamos desse vinho novo na nossa vida. Porque vivemos pedindo talvez muito por nossos irmãos que necessitam também desse olhar misericordioso. Mas esquecemos de olhar para nós, por acharmos que nós já estamos no caminho, estamos caminhando. Mas muitas das vezes somos pegos de surpresas por muitos acontecimentos. E nós necessitamos desse vinho novo, desse vinho que o Senhor quer derramar na nossa vida. Porque andamos às vezes consumindo vinho não tão bom. Andamos consumindo esse vinho e esquecemos do essencial do vinho novo, do vinho da nova vida, do vinho da conversão, do vinho do perdão, do vinho da restauração. Andamos esquecendo desse vinho. Talvez por estarmos tão acostumados com as coisas do jeito que estão, que nós esquecemos desse